Esta semana, o Estado português lançou um novo produto de poupança. Chama-se Certificados do Tesouro Série 5 e começou a ser vendido a 6 de julho e promete taxas até 3,35%. Parece uma boa notícia, certo? E é, mas não da forma simples que as manchetes fazem parecer. Porque enquanto o Estado te vende este novo produto como uma alternativa mais rentável, há um detalhe que quase nenhuma notícia destacou. Se tu investires os 1000 € mínimos e mantiveres o dinheiro os 10 anos completos, o ganho líquido total depois de impostos é de 195 euros. 195 euros em 10 anos. Não estou a dizer que é um mau produto, por isso vou mostrar-te exatamente quando faz sentido e quando não faz subscrevê-lo. Mas antes de correres a subscrever só porque a palavra novo e 3,35% aparecem juntos numa notícia, precisas de perceber primeiro o que estás realmente a comprar, como se compara aos certificados de aforro, que já conheces perfeitamente, e porque é que o Estado está neste preciso momento a competir ativamente pelo teu dinheiro. Por isso, vamos a isso. O meu nome é Pedro Cardoso e o meu objetivo é ajudar-te a gerir e investires melhor o teu dinheiro. Por isso, deixa já o teu like neste vídeo e segue-me que eu quero te ajudar. Para perceberes este produto, primeiro precisas de perceber porque é que ele existe. E a resposta não tem nada a ver com estar a fazer-te um favor a ti próprio. A dívida pública portuguesa subiu pelo quinto mês consecutivo, atingindo 288 mil milhões de euros no início de julho de 2026. O Estado precisa de financiamento e uma das formas mais baratas de o conseguir é através da poupança direta dos cidadãos. Em vez de pedir emprestado aos mercados internacionais a taxas muito mais altas, ele pede emprestado a ti, cidadão, através destes certificados. O produto anterior, os certificados de Tesouro Poupança Valor, criados em 2021, perdeu completamente o interesse dos aforradores. O estoque destes produtos caiu 10,6 mil milhões de euros nos últimos 2 anos. Mais gente a resgatar do que a subscrever o produto. E as taxas simplesmente deixaram de ser competitivas face aos certificados de aforro, que continuam a bater recordes de procura quase todos os meses. Ao mesmo tempo, os depósitos bancários das famílias portuguesas atingiram um novo recorde, superando os 203 mil milhões de euros. Há dinheiro parado, o Estado precisa dele e por isso lançou um produto desenhado especificamente para competir com os bancos e captar essa poupança. Isto não é bom nem mau em si, é simplesmente contexto económico. Sabendo isto, olhas para as taxas oferecidas com outros olhos. O Estado tinha de tornar este produto atrativo o suficiente para conseguir captar a atenção. A questão é, atrativo o suficiente para quem e em que condições? Vamos então aos números concretos, porque é aqui que a maioria das notícias simplifica demasiado. Os certificados do Tesouro Série 5 têm uma maturidade de 10 anos, com uma taxa de juros fixa e crescente ao longo do tempo. No primeiro ano, a taxa é de 2,35%, sobe para 2,45% no segundo ano e no terceiro, 2,65% no quarto e quinto ano, e 2,75% no sexto e sétimo, 2,85% no oitavo e nono. E só no décimo e último ano é que atinges a taxa máxima anunciada nas manchetes de 3,35%. A média ao longo dos 10 anos é de 2,71% ao ano, em termos brutos. Agora aqui está o detalhe mais importante que a maioria das pessoas ignora. Os juros são pagos anualmente, diretamente para a tua conta associada, e não são capitalizados. Isto significa que, ao contrário dos certificados de aforro, o teu capital não cresce com juros sobre juros. Recebes o dinheiro todos os anos, mas ele não continua a trabalhar dentro do produto, a menos que tu próprio o reinvistas manualmente do outro lado. O investimento mínimo aqui é de 1000 euros e o máximo é 1 milhão de euros por titular. Não podes resgatar o dinheiro durante os primeiros 12 meses. Depois disso, podes resgatar antecipadamente, mas perdes os juros acumulados desde o último pagamento, o que, na prática, penaliza fortemente quem precisa do dinheiro antes de completar o prazo. Subscreves através do Aforronet, das lojas do CTT, do Espaço Cidadão ou então de instituições financeiras aderentes, como é o caso do Banco BIC. Agora vamos comparar lado a lado com o produto que já conheces e provavelmente já tens, que são os certificados de aforro da série F. Em julho de 2026, os certificados de aforro têm uma taxa base de 2,356%.
praticamente idêntica à taxa do primeiro ano dos novos certificados do Tesouro. Mas a partir daqui, os dois produtos seguem caminhos completamente diferentes. Os certificados da Forro têm taxa variável indexada a Euribor a 3 meses e é revisto trimestralmente, com um teto máximo de 2,5%. Os certificados do Tesouro têm taxa fixa e crescente, definida à partida, independentemente do que é que aconteça com o Euribor pelos próximos 10 anos, para bem como para o mal. Em liquidez, a diferença é brutal. Os certificados da Forro podem ser resgatados ao fim de apenas 3 meses, com um investimento mínimo de apenas 100 euros. Os certificados do Tesouro exigem 12 meses de espera mínima e 1000 euros de entrada, que é 10 vezes mais. Os certificados da Forro têm capitalização trimestral do juro, como já falamos. Ou seja, o teu dinheiro cresce sobre si mesmo automaticamente e ainda oferecem prémios de permanência que podem chegar até 1,75% adicionalmente para quem mantém o investimento durante mais tempo. Agora, os certificados do Tesouro não têm capitalização nem prémio de permanência. O que recebes é exatamente a taxa anunciada e nem mais nem menos um cêntimo. A conclusão simples desta comparação é: se valorizas flexibilidade e querer poder resgatar em poucos meses, caso precises, os certificados da Forro continuam a ser claramente superiores. Se tens a certeza de que não vais precisar deste dinheiro durante pelo menos 8 a 10 anos e queres saber exatamente quanto vais receber sem qualquer tipo de surpresas, os certificados do Tesouro têm uma taxa média final mais atrativa. Vamos agora fazer contas que a maioria das notícias não te mostra, porque um número percentual sozinho não te diz nada sobre o teu dinheiro real. Se tu investires 1000 euros, que são o mínimo nos certificados do Tesouro Série 5, e mantiveres até ao final dos 10 anos, o juro bruto acumulado total é de 271 euros. A soma de todas as taxas anuais aplicadas ao capital original, sem capitalização. Depois de retirado o imposto de 28% sobre esse rendimento, ficas com 195 euros líquidos de ganho ao fim de uma década inteira. O teu capital final, com o investimento mínimo, seria 1.195 euros. Se investires 10.000 euros, o cálculo é proporcional. 2.710 de juro bruto ao longo de 10 anos, cerca de 1.951 euros líquidos depois de impostos. Capital final, 11.951 euros. Agora, compara isto, ainda que de forma simplificada, com investires a mesma quantia num ETF como o SPIL, que segue o SP500. Historicamente, este tipo de investimento rendeu uma média anual próxima dos 10% em euros ao longo de períodos longos. Claro, com o risco, com volatilidade brutal pelo caminho e sem qualquer garantia de capital, ao contrário dos certificados do Tesouro. Mas a diferença de patamar é completamente distinta. Os mesmos 10.000 euros a 10% ao ano, composto durante 10 anos, chegariam a aproximadamente 25.937 euros, antes de impostos sobre o ganho. Mas, mesmo depois de retirados os 28% das mais-valias sobre o lucro, o valor líquido final ainda ultrapassaria os 21.700 euros. Não estou a dizer que devias trocar os certificados do Tesouro por ETFs. São ferramentas completamente diferentes para objetivos completamente diferentes. Um oferece capital garantido pelo Estado, sem surpresas, sem risco, sem perderes o que investiste. O outro não oferece garantia nenhuma, podes ter anos de quedas de 20, 30% pelo caminho e precisas de aguentar essas quedas sem vender em pânico para chegares a estes números que falei. Mas é importante perceberes esta diferença de patamar antes de decidires onde colocar o teu dinheiro e para quê. Vamos então transformar tudo isto numa estrutura de prática de decisão. Os certificados do Tesouro Série 5 fazem sentido se tens uma quantia de dinheiro que sabes com confiança elevada que não vais precisar nos próximos 8 a 10 anos. Talvez uma herança, um capital acumulado que queres proteger com garantia total do Estado, ou parte da reforma que estás a planear há muito longo prazo. Fazem sentido também se valorizas saber exatamente hoje quanto vais receber daqui a uma década, sem surpresas, sem depender da evolução da Euribor. Os certificados de aforro continuam a fazer mais sentido para, por exemplo, o teu fundo de emergência ou para qualquer dinheiro que possas precisar de resgatar em meses, não em uma década. A capitalização trimestral, os prémios de permanência e a liquidez ao fim de apenas 3 meses
tornam-nos muito mais versáteis para a maioria das situações do nosso dia a dia. E se o teu horizonte for verdadeiramente longo, 15, 20, 30 anos, e conseguires tolerar a volatilidade do mercado, vale a pena perguntar se uma fatia desse dinheiro não deveria estar, em vez disso, num ETF diversificado, onde o potencial de crescimento é estruturalmente diferente, mesmo com o risco que isso implica. A resposta certa não é escolher um produto para toda a tua poupança, é perceberes que cada euro tem um objetivo diferente: segurança imediata, segurança a longo prazo ou crescimento de património. E escolher a ferramenta certa para cada objetivo específico da tua vida. Antes de terminarmos, há um erro específico que vejo acontecer sempre que um produto novo do Estado é lançado com uma taxa máxima chamativa nas manchetes. As pessoas veem 3,35% no título da notícia e assumem que é essa a taxa que vão receber já no primeiro ano. Não é. É a taxa apenas no 10º e último ano, depois de teres o dinheiro imobilizado durante uma década inteira. No primeiro ano, a taxa real é de 2,35%, praticamente igual à dos certificados Afore que já existem e tu bem conheces. O segundo erro é subscrever sem confirmar se realmente não vais precisar do dinheiro nos próximos 12 meses. Se resgatares antes disso, simplesmente não podes, o capital fica bloqueado. E se resgatares depois do primeiro ano, mas antes do prazo completo, perdes os juros acumulados desde o último pagamento anual, o que pode custar-te centenas de euros dependendo do momento em que o fazes. O terceiro erro é esquecer que, sem capitalização automática, precisas de fazer alguma coisa com os juros que recebes todos os anos. Se os deixares parados na conta à ordem, estás a perder o benefício do juro composto que outros produtos, como os próprios certificados da Forro, te dão automaticamente. Lê sempre a letra pequena antes de subscreveres qualquer produto financeiro com uma taxa chamativa nas manchetes dos jornais, especialmente quando é o próprio Estado a precisar do teu dinheiro. Então, antes de subscreveres qualquer coisa que seja, responde a estas 4 perguntas. A primeira é: tenho a certeza de que não vou precisar deste dinheiro específico nos próximos 12 meses, no mínimo? Se a resposta for não, este produto não é para ti, claramente. Considera então os certificados de aforro em vez disso. A segunda pergunta é: prefiro saber exatamente quanto vou receber daqui a 10 anos, mesmo que isso signifique uma taxa inicial muito mais modesta? Se sim, os certificados do Tesouro Série 5 encaixam no teu perfil. A terceira pergunta é: tenho pelo menos 1000 euros que consigo destinar especificamente a este produto sem comprometer o meu fundo de emergência? A resposta tem de ser sim antes de avançares. A quarta pergunta é: sei o que vou fazer com os juros que vou receber todos os anos, já que não são reinvestidos automaticamente? Ter um plano para esse dinheiro evita que fique parado a perder valor. E aqui não há resposta universal correta. Há a resposta certa para o teu dinheiro no teu momento específico. O Estado não te está a fazer um favor com este produto. Está a precisar do teu dinheiro tanto quanto tu precisas de o fazer crescer. Isso não o torna um produto mau, torna-o exatamente aquilo que é: uma ferramenta com um objetivo específico, não uma solução mágica que possas procurar. Por isso, lê os números antes de leres os números da manchete. Se chegaram a esta parte do vídeo, não se esqueçam de deixarem o vosso like e subscreverem o canal. E vemo-nos no próximo vídeo.